Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, sou enfermeira, alguns já podem até me conhecer. Eu tô aqui hoje, nós iremos iniciar um mini curso e o nosso primeiro tema será a raiva humana. Nessa aula de hoje eu queria mostrar essa figura. A gente pensa que a raiva é uma doença linda, fofa, maravilhosa, como essa mocinha linda aqui da foto. Mas é totalmente ao contrário. É uma doença onde a taxa de letalidade ela chega a ser de quase 100%. Então, essa informação é uma informação que muitas pessoas não se atentam ou muitas vezes não sabem. Então, é uma doença que ela vem a ser muito grave. Tem que ter um cuidado bem... Tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção bem maior quando existe um indivíduo com suspeita de raiva. Por definição, a raiva ela é uma antropozoonose, que significa uma doença que basicamente é do meio animal, mas que ela pode ser transmitida aos seres humanos. Como eu falei, taxa de letalidade de aproximadamente 100%, então é muito grave. O vírus da raiva, ele tem uma característica de ser neurotrópico, ou seja, ele tem uma imensa afinidade por células do sistema nervoso central, pelos neurônios do sistema nervoso central. E só relembrando um pouco o sistema nervoso central, nós englobamos o encéfalo e a medula espinhal. Uma característica importante dessa doença é o quadro de encefalite aguda. Encefalite, inflamação do encéfalo. E essa encefalite aguda, ela é causada pela replicação viral nos neurônios. Então, por ser um vírus com característica neurotrópico, ele vai se alocar principalmente no sistema nervoso central, trazendo esse quadro de encefalite, esse quadro de inflamação. O gênero do vírus é o Lissa-vírus, pertence à família Rhabdoviridae e apenas mamíferos, somente mamíferos, adoecem e podem também transmitir a doença, tanto adoecer como transmitir, apenas os mamíferos. Aqui é uma figura só para a gente relembrar um pouco o que é que engloba essa parte do sistema nervoso central. Nós temos aqui o telencéfalo, nós temos o diencéfalo, as cores correspondentes fica bem fácil de vocês localizarem, mesencéfalo, ponte e bulbo, participando do tronco encefálico, e o cerebelo mais aqui atrás. E nós temos aqui, por continuação do tronco encefálico, a medula espinhal. Então, juntando encéfalo, toda essa parte superior, com medula espinhal, nós temos o sistema nervoso central, trazendo essa característica neurotrópica da doença. Então, é aqui nessa região onde o vírus ele vai se alocar. Lembrando, mais na frente eu vou estar falando um pouco mais detalhado sobre isso, mas lembrando que quando o vírus ele ataca o sistema nervoso central, não obrigatoriamente ele ataca todo o sistema central de forma homogênea. Ele pode se alocar mais em determinadas regiões. Daí, esse local que ele mais atingir vai derivar os sinais e sintomas que essa pessoa vai apresentar, certo? Os ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva no Brasil. Nós temos 4 ciclos. Pela imagem, fica muito fácil a gente visualizar que o ser humano é o principal prejudicado, porque dos 4 ciclos, o ser humano ele pode vir a ser contaminado por qualquer um dos 4. Temos o ciclo aéreo, o ciclo rural, silvestre e o ciclo urbano, certo? Temos os principais animais. Um dos casos mais graves é quando tem algum tipo de lesão causada por morcego. Mais na frente eu vou ter uma listagem para vocês com os principais animais que acometem e transmitem a doença, tá? Meio de transmissão. A saliva e a secreção do animal contaminado é o local por onde o vírus ele vai estar guardado, digamos assim, para ser transmitido. Através de quê? Através principalmente de uma mordedura, através de uma arranhadura ou de uma lambedura de mucosa, por exemplo. Então, aquele cachorro contaminado, se ele vier a morder um ser humano, por exemplo, no antebraço, então, aquela secreção, aquela saliva que ele contém, que vai ser transmitida através da mordedura, é ali onde o vírus ele passa a ser inoculado no ser humano.
O vírus, ele se multiplica no ponto de inoculação. Aqui é o passo a passo de como, desde o vírus estar no animal até ir ao ser humano e como ele acomete. O vírus, ele se multiplica no ponto de inoculação, ou seja, naquela mordedura, o exemplo anterior que eu dei. O animal mordeu no antebraço, então naquele local que o animal mordeu, vai ser inoculado o vírus por meio da secreção da saliva. Através disso, o vírus, por ser neurotrópico, como eu já falei, ele vai atingir o sistema nervoso periférico e rapidamente o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, como eu já falei, ele não atinge de forma homogênea, ele pode atingir principalmente alguns campos, exemplo, hipocampo, tronco cerebral, células de Purkinje no cerebelo também. E após atingir o sistema nervoso central, ele se dissemina pelos órgãos e as glândulas salivares. Então, chegando nas glândulas salivares, essa pessoa, esse indivíduo que recebeu esse vírus da raiva, na saliva dessa pessoa vai conter o vírus. Então, a gente vai ver que existe a possibilidade de transmissão até interhumano, ou seja, entre seres humanos, o que muitas pessoas não têm essa informação por ser um quadro muito raro. Então, na saliva dessa pessoa vai conter o vírus, ela sendo já passível de transmitir. A transmissão entre humanos ocorreram 8 casos, lembrando que eu estou falando dessa literatura. Se depois dessa literatura ocorreram outros casos, são outros dados a serem mais atualizados. Então, 8 casos comprovados na literatura. Esses 8 casos foram transmitidos através do transplante de córnea. Em 2004 e 2005, nos Estados Unidos e na Alemanha, respectivamente, tiveram casos de transmissão por meio de transplante de órgãos. Então, nesse transplante de órgãos, além de outras doenças que podem vir a ser transmitidas, o vírus da raiva também está na lista dessas doenças passíveis de transmissão. Outros meios de transmissão com probabilidades bem remotas, mas que já houveram casos comprovados na literatura de que aconteceram, é por meio do sistema respiratório, por meio sexual e por meio vertical também. Falando de período de transmissibilidade, nós temos que o período equivale de 2 a 4 dias antes do surgimento dos sintomas até a morte do animal, que geralmente ocorre dentro de 5 dias após o início dos sintomas. Então, vamos pensar, se o período de transmissão do vírus é de 2 a 4 dias antes do início dos sinais e sintomas, significa que você pode estar muito bem em contato com o animal que está com vírus, que está transmitindo o vírus, mas por não apresentar nenhuma característica, você não tem nenhum outro cuidado a mais, não é mais criterioso com o manejo daquele animal. Então, você pode estar sendo contaminado. Se tiver, por exemplo, uma determinada lesão na sua pele e aquele animal que você acha que não tem vírus, até porque não apresenta nenhum sinal e sintoma, ele vier a lamber aquela ferida, por exemplo, então é um meio de inoculação. Na saliva tem um vírus, a lambedura é um meio de contaminação, a ferida no seu antebraço, por exemplo, é uma porta de entrada e facilmente você vai ser contaminado com o vírus da raiva. As fontes de infecção. Eu enumerei aqui alguns animais que são passíveis de transmissão. Tópico número 1, e o mais criterioso é o morcego. A gente vai ver mais à frente nos meios de conduta que no caso do morcego já é tratado como um caso grave. Então, até a forma de conduta, a quantidade de vacinas que aquela pessoa vem tomar, a utilização do soro, ela também é indicada. Então, tem que ser bem criterioso nesse sentido. Um segundo animal como exemplo é o cão, que no caso ele é uma fonte de infecção importante. Por quê? Vamos refletir um pouco. O cachorro é um animal que a gente encontra na rua muito facilmente. A gente pode ter em casa como animal domesticado, nós podemos ter na casa de um colega, um parente onde a gente vai. Então, é um animal que facilmente a gente pode manter algum tipo de contato e aquele que tem o vírus facilmente pode ser transmitido ao ser humano. Dentre outros, gato, macaco, raposa, bovinos, equinos, guaxinim e outros animais. Lembrando que eles são divididos naqueles 4 ciclos,
colocado em dos slides anteriores, o ciclo rural, o ciclo urbano, silvestre e o aéreo. E uma curiosidade, apenas a critério de informação, eu falei que o vírus ele tem a característica de ser neurotrópico, ou seja, aquela afinidade pelas células do neurônio do sistema nervoso central, sendo que no caso do cachorro e do gato, pode ser que seja encontrado uma maior quantidade do vírus na saliva do que propriamente no sistema nervoso central. Essa é uma curiosidade, porque quando a gente fala que é neurotrópico, parte-se do princípio que a maior quantidade do vírus está no sistema nervoso central, mas no cachorro e no gato pode acontecer de ser diferente. Período de incubação. Ele é bem variável e vai variar de acordo com alguns critérios. São eles: concentração do inóculo viral, quantidade de vírus que entrou naquela ferida por meio da mordedura, por exemplo, a distância entre o local de ferimento e o cérebro. Se o vírus ele é neurotrópico, tem essa afinidade pelo sistema nervoso central, quanto maior a distância da mordedura ou do meio de contaminação até chegar ao cérebro, até chegar ao sistema nervoso central, melhor. Quanto mais próximo dessa região, mais grave, porque rapidamente ele vai atingir o sistema nervoso central, pode vir mais facilmente a desenvolver sinais e sintomas da doença e por ser uma taxa de letalidade de quase 100%, rapidamente essa pessoa pode evoluir para um óbito, por exemplo. A extensão da lesão, a gravidade, o tamanho da ferida, se é uma lesão profunda ou não, se são múltiplas lesões, qual é a gravidade dessa lesão. Então, tudo isso vai contribuir para o período de incubação, por isso que ele é variável. De forma geral, o período de incubação, ele vai desde a penetração do vírus, desde a mordedura, lambedura, arranhadura, seja qual meio for, até o início da sintomatologia, ou seja, até o início dos sinais e sintomas. Lembrando que eu falei agora há pouco que o período de transmissibilidade vai de 2 a 4 dias antes dos sinais e sintomas, até um pouco depois. E no caso do período de incubação, é desde a penetração do vírus até a sintomatologia surgir. Então, 2 a 4 dias antes dos sinais e sintomas, tem simultaneamente o período de incubação e o período de transmissibilidade. De forma geral, a média é de 20 a 90 dias em humanos e animais. A gente pode perceber que as literaturas, elas diversificam um pouco em relação a esse período. Outras literaturas, elas podem trazer datas diferentes, períodos diferentes, mas de forma geral vai variar de 20 a 90 dias, certo? Pessoal, as referências dessa primeira aula do minicurso, foram baseadas no Manual de Raiva Humana de 2011, da Secretaria de Vigilância em Saúde, e no Guia de Bolso, 8ª edição de 2010. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.